Vamos então abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, dando sequência à exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 23 de Atos e vamos hoje meditar do versículo 12 e vamos até o versículo 34, encerrando assim, ou 35, encerrando assim o capítulo 23. Para que aqueles que estão a nos visitar entendam e se contextualizem naquilo que estamos estudando. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro histórico do Novo Testamento. E ele narra a história, os atos realizados pelos apóstolos durante o período do chamado Igreja Primitiva. A primeira igreja ali, a igreja pós a descida do Espírito Santo, atendendo a uma promessa do Senhor Jesus, que disse que os apóstolos ficariam em Jerusalém, receberiam o Espírito e ali seriam testemunhas do Senhor em toda Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Depois desse período inicial, capítulo 2 de Atos, o capítulo 9 é a conversão do apóstolo Paulo. Até o capítulo 8, Paulo aparece como que o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Ele aparece como um homem que era perseguidor da igreja. Paulo ele não gostava de crente. Paulo odiava a crente e saiu pedindo uma autorização da autoridade da época para ir a Damasco, prender os crentes, e nisso ele tinha prazer de fazer. Essa era um Paulo zeloso na sua religião, ele era um judeu convicto, ele fazia parte da sua religião chamada o judaísmo, e ele conhecia bem a lei, e ele tinha um maior prazer de sair prendendo os crentes e batendo nos crentes, torturando, tudo isso ele tinha o seu prazer, até o capítulo 9 de Atos, Jesus vir ao encontro dele. E ele, quando saía, então, a caminho de Damasco para perseguir os crentes, um clarão, aparece, uma luz muito forte, e ele, então, cai do seu cavalo, já cego, sem conseguir enxergar, devido à grande e forte luz nos seus olhos, ele ficou, então, cego. O Senhor Jesus, então, interpela Paulo, ele procura saber: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali então há a conversão de Paulo, que era Saulo e passa a ser Paulo. E com essa conversão, o Senhor Deus cumpre assim um propósito que ele tinha na vida daquele homem chamado Paulo, agora o apóstolo, que ele viria a ser o apóstolo aos gentios. Por que aos gentios? Porque os apóstolos antes de Paulo, todos pregaram aos judeus, pregavam aos judeus, no círculo ali dos judeus, Jerusalém, naquela região ali, centralizavam, tudo focavam naquela região. Agora, Paulo, como ele mesmo diz, nascido fora de tempo, é chamado por Deus para ser o apóstolo aos gentios. Ele levaria a palavra de Deus, o evangelho, a pessoas que não faziam parte daquele círculo ali, somente, dos judeus, mas tão somente a judeus e gentios. Ou seja, ele alcançaria pessoas e cumpriria aquilo que estava dito lá na promessa da descida do Espírito até os confins da terra. E o que é que nós vimos então na sequência, após essa conversão de Saulo, que agora é Paulo, é que ele começa então, depois que ele chega até Damasco, é recebido por Ananias, um homem mandado por Deus para tratar de curá-lo da sua cegueira. Ele então é tratado, é curado da sua cegueira, e após isso, ele começa então, imediatamente, a ir falar, a pregar o evangelho a quem estivesse ao seu alcance. A princípio, os irmãos, quando viram, temeram, ficaram com medo. Esse Paulo, a fama dele era conhecida, este homem nós sabemos quem é, ele não gosta de nós, ele não gosta de crente, é uma ameaça para nós. E aí ele começa então a dizer o que aconteceu com ele. Ele começa a dar o seu testemunho de conversão, de como Deus falou ao seu coração, transformou de tal maneira que ele agora está disposto
a servir ao Senhor e a pregar o evangelho do Senhor. E então Paulo começa a viajar, a fazer viagens. E essas viagens tomam o nome de viagens missionárias. E durante essas viagens missionárias, Paulo enfrenta diversas dificuldades. Ele é açoitado, ele é preso, como é o caso aqui, ele é caluniado, injustiçado, várias coisas acontecem com Paulo. No entanto, o que nós percebemos, e aí é o tema da mensagem de hoje, é que em todos esses momentos, Paulo não esteve só. Deus, o Senhor, o acompanhava. E aqui nessa passagem, eu vou extrair para nossa meditação nesta noite, a respeito da providência divina na vida do apóstolo Paulo. A providência divina na vida do apóstolo Paulo, ela é presente, como certamente nós vamos aprender, como também é presente em nossas vidas. Mas vamos ver como Deus agiu providencialmente na vida de Paulo, e depois, na sequência, quando nós formos aplicar assim essa mensagem, esse texto, nós vamos entender como Deus tem sido providente também na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, essa palavra talvez alguns não conheçam, mas ela já é muito conhecida. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse assim: olha, se um anjo vier aqui e pregar um outro evangelho que não este que eu tenho pregado, seja anátema, significa maldito. Então, os judeus ali se reuniram sob maldição. Eles se reuniram e disseram assim, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então vejam, irmãos, o ódio no coração daqueles homens era religiosos, os judeus, eram para matar a Paulo. Estavam com o coração cheio de ódio. Nessa altura do campeonato, vocês percebem que a religiosidade daqueles homens não servia para nada. A religiosidade deles, muito pelo contrário, trazia mais ainda condenação sobre a vida deles. Estavam alimentando um ódio no coração, uma maldição, e até fizeram essa promessa. Enquanto juraram, fizeram voto, não comer e nem beber, enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Vejam, o ódio tomava conta do coração daqueles homens, que eles não tinham nem vergonha disso, nem se envergonhavam de tamanha maldade, de um crime que queriam cometer. Percebem, irmãos, o que é a dureza do coração do homem? E isso tudo por quê? Porque Paulo estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. Simplesmente porque Paulo estava pregando a Cristo. E eles estavam cheios de ódio. Por quê? Porque pregar a Jesus, pregar a Cristo naquele contexto, significava ir de encontro a toda a religiosidade vazia deles. Não faziam mais sentido para eles. Eles estavam com raiva e com ódio porque estava perdendo seguidores. As pessoas começavam a crer naquilo que Paulo estava pregando e se libertavam da sua religiosidade vazia. Isso criou ódio naqueles homens, criou inveja naqueles corações, e o desejo deles era matar a Paulo. E aí conspiraram, começaram a reunir 40 pessoas e dizendo: olha, vamos fazer estratégia aqui, vamos planejar como é que a gente faz para matar a Paulo. E aí foram aos principais sacerdotes e os anciãos e ainda falaram, anunciaram este plano macabro, cruel. Agora, pois, disseram: notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar
mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Eles estavam ávidos de assassinar a Paulo, queriam fazer uma trama, olha, vamos trazer ele de volta, vamos fingir que a gente vai investigar ainda, e na trajetória de lá da prisão até chegar no Sinédrio, a gente acaba com a vida dele. Olha que maldade desses homens. Vejam, humanamente falando, lendo assim esses primeiros versículos aqui do texto, a gente viu, Paulo já era. Paulo já não tem jeito para ele, não vai conseguir sobreviver. Esses homens estão assim, né, eles dominam, né, a liderança ali, tanto religiosa quanto política, mas o comandante já estava receoso e sabidamente tomando os cuidados, porque como nós vimos aqui mesmo no capítulo 23, né, nos versículos anteriores a este, que Paulo já havia sido levado ao Sinédrio, e lá ele se apresentou como um cidadão romano. Antes de chegar no Sinédrio, ele havia sido ia ser açoitado, ele se livrou do açoite porque ele disse, olha, eu sou cidadão romano. Então a cidadania romana dava esse privilégio a Paulo. Então nisso aí já vemos como Deus, por meio das coisas deste mundo, providencialmente já estava livrando Paulo de determinadas situações, como foi o caso aqui. Mas aqui nós vamos perceber agora como Deus entrou providencialmente aqui nessa história. Vejam, dito isso, essa conspirata ali, essa conspiração feita para matar a Paulo, estava todo mundo tramado direitinho, já certinho, olha, vamos trazer ele no caminho entre o Sinédrio e a prisão, a gente acaba com ele. Mas, agora vamos ver a providência de Deus agora. Mas, o filho da irmã de Paulo, olha, um sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Aí, irmãos, está a providência. Deus usando os meios, um parente do Paulo que ouviu a respeito disso e foi denunciar a trama, foi contar a Paulo a trama. Outra coisa importante que a gente percebe aqui, a família, né, tinha acesso ao preso. Paulo estava preso, mas o sobrinho entrou, né, provavelmente foi fazer uma visita ao preso Paulo. E ele estava lá e recebeu tudo aquilo que o seu sobrinho avisou a ele. Então, chamando um dos centuriões, disse, Paulo chamou, né? E disse, olha, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Vamos ver já essa carta, mas antes, mais uma providência divina. A proteção. Paulo estava ali, preso numa prisão, e de repente seu sobrinho vai visitá-lo e informa que já havia um plano para matá-lo. Já estava preso ilegalmente, né, porque a sua prisão era ilegal, não tinha razão nenhuma,
mas a prisão naquele contexto foi necessária. Se Paulo não estivesse na prisão, na fortaleza lá que ele estava, ele já teria sido morto na confusão que causaram lá anteriormente. Então ele estava sob proteção. Aí mais um detalhe da providência de Deus. Lembrando aos irmãos que no final, no versículo 11, o Senhor mesmo já havia aparecido a Paulo, dizendo assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Olha, o Senhor disse a Paulo: coragem, Paulo. Está difícil a situação, estão lhe perseguindo, estão querendo tirar a sua vida, mas coragem, pois do modo que, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Paulo já tinha convicção, por providência de Deus, de que ele não seria morto, apesar das tratativas lá da conspiração dos judeus, porque foi o próprio Senhor que havia garantido a ele que ele iria pregar em Roma. Ele ia pregar aos gentios, ele ia cumprir a missão pela qual o Senhor o chamou. Então veja, Paulo em nenhum momento certamente temeu essas ameaças. Ele confiava na palavra de Deus, ele confiava no que o Senhor havia dito a ele, mas ele também se precavia. Aí o que é que ele fez? Com a informação que ele recebeu do sobrinho, ele não foi também, não agiu também de uma maneira também leviana, né? Dizer assim, que nada, não vai me acontecer nada. Eu estou aqui, o Senhor já me disse que era por ter coragem, se tiver de enfrentar, eu enfrento esses homens aí. Não. O que é que ele fez? Avisa o comandante. O comandante vai saber o que fazer. Se sujeita às autoridades, mas confiando na providência de Deus. Certamente no coração dele ele tinha convicção de que ele iria para Roma, de um jeito ou de outro. E aí acontece exatamente o que ele estava esperando, o que o Senhor, melhor dizendo, havia dito. Veja, o contexto é preso, o contexto é ameaçado de morte, e ele, calmo, sereno e tranquilo, esperando o cumprimento da palavra do Senhor em sua vida. A coragem que ele precisava ter, estava tendo. E aí ele foi, falou ao comandante, mandou que o seu sobrinho informasse ao comandante. Quando o sobrinho informa, o que é que acontece? Imediatamente o comandante chama 2 centuriões. Centuriões são aqueles guardas que tomavam conta de 100 soldados, por isso centuriões, né? E aí ordena que eles tivessem prontidão, que eles arrumassem 200 soldados, porque foram, está vendo? Por que 200 soldados? Porque foram 2 centuriões, cada soldado 100 soldados, entende? Por isso 200. E 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Aí preparem todos os animais e para fazer com que Paulo, fosse montado nele e ir com segurança ao governador Félix. Com segurança. A providência de Deus agindo para trazer proteção e segurança para Paulo, porque ele haveria de cumprir aquilo que o Senhor havia dito a ele. Agora vamos ver então como foi que o comandante Cláudio Lísias escreveu para Félix. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Saúde. Este homem foi preso pelos judeus, Cláudio dizendo, e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Então, Cláudio Lísias, aí tem outra providência de Deus na vida de Paulo. O Senhor, durante a sua trajetória, ele foi forjado, no judaísmo, mas também a sua família, seus pais, lhe garantiam a cidadania romana. E ser cidadão romano era uma prerrogativa ótima para quem possuía, até mesmo porque Cláudio Lísias até tinha dito a ele, olha, esse título eu recebi, esse título de cidadania romana, custou muito caro para mim. Eles compraram esse título. Já Paulo não, ele disse, eu tenho por descendência, por direito. Foi passado para ele. Então o homem ficou abismado porque a lei permitia que o cidadão romano fosse protegido.
E Cláudio Lísias então disse: olha, eu o protegi, eu o livrei da mão dos judeus para ser morto, porque ele era um cidadão romano. Aí ele diz: querendo certificar-vos do motivo por que o acusavam, fiz-los descer ao sinédrio deles, dos judeus. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Cláudio Lísias, romano, grego, gentio. Olha, não tem nada a ver com essa religião aí do judeu, mas eles estão dizendo que Paulo havia ferido a religião deles, indo contra os seus princípios, então eles dizem: eu não tenho nada a ver com isso, mas eles dizem e acusam ele de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, vejam bem, que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, o comandante tinha consciência de que em Paulo não havia nenhum motivo para ser preso, muito menos para ser morto. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele, saúde. Então, inteligentemente, sabidamente e providencialmente, Cláudio Lísias faz um resumo do que está acontecendo e envia essa carta ao governador Félix. Ele dá o seu parecer de que não havia nenhum motivo para isso, nem para prisão, nem para morte, mas aqueles judeus estavam insistindo nisso, o acusando disso. Aí o que é que ele faz? Providencialmente envia Paulo em segurança para o governador e diz: olha, eu também vou mandar intimar os acusadores para que ele vá lá, perante o Senhor, perante o governador, e explique, se justifique, diga e o acuse e dê razões, e provas, tem que ter provas dessa acusação que estão fazendo. Feito isso, então, os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. E no dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Vejam, Paulo, chegando diante do governador, ele soube que ele era da Cilícia. Cilícia era uma cidade importante da época. Um cidadão da Cilícia era um cidadão de grande respeitabilidade e que tinha todo um aparato que o protegia, legalmente falando. O governador, sabendo disso, disse: opa, espera aí, se esse homem vem da Cilícia, então só vou ouvir você quando chegar esses teus acusadores. Deixa eles chegarem, quero ouvir o que é que eles têm a dizer a respeito de você. E aí mandou ele para um pretório de Herodes. Pretório de Herodes era uma casa muito grande lá na época, pertencente a Herodes, mas que tinha celas para presos. Era uma espécie de prisão domiciliar, porque era uma casa e tinham lá os cômodos da prisão, que eles diziam que era uma prisão quando pegava assim, esse tipo de prisioneiro como Paulo. Então, sabendo pela carta que não havia motivo nenhum para a prisão dele, então é certo que ele não mandou ele para uma prisão qualquer. Ele foi tipo uma prisão especial, uma prisão domiciliar, aguardar a chegada dos tais acusadores para que pudesse resolver e dar o parecer a respeito de Paulo. Mas percebam, irmãos, nessa história, nessa narrativa aqui do texto bíblico, a providência de Deus é presente na vida do Paulo. E nessa conjuntura que nós estamos percebendo aqui, nós podemos certamente tirar grandes lições para as nossas vidas. Vejam, nós estamos vivendo num mundo que é mau. Estamos sujeitos, como Paulo estava, a ameaças, de ser morto, a situações adversas que a gente não imagina.
A gente está ali vivendo a nossa vida como crentes que somos, levamos a nossa vida de maneira correta, coerente com a palavra de Deus. Devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas isso não nos isenta de, porventura, na nossa trajetória de vida, sermos atacados, sermos possivelmente hostilizados por pessoas que não gostam do Evangelho, que não gostam dos crentes. O próprio Senhor Jesus alertou, nos Evangelhos, que seria assim mesmo. O mundo nos odeia, disse Jesus, o mundo nos odeia. Não há um amor do mundo pelos cristãos, assim como nós cristãos também não devemos amar o mundo. Ele diz isso claramente lá na carta a 1 João, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo, o amor a estas coisas é inimizade contra Deus. Então o crente, o cristão que está em compromisso com o Senhor, com a sua palavra, que entende a necessidade que há de viver uma vida digna da vocação a que foi chamado, como Paulo estava aqui vivendo, de acordo com essa vocação de ser ele um servo do Senhor, um homem que deveria levar o Evangelho às terras longínquas, ele não poderia jamais fraquejar na sua missão. Por isso o Senhor foi a ele e disse, coragem. Por isso que nós devemos, irmãos, enfrentar as lutas desta vida também com coragem, não desanimando, como o próprio Jesus nos alerta em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vejam a força necessária, a disposição necessária para continuar a nossa vida cristã nesse mundo mau, adverso, o mundo perdido, o mundo que está cada dia mais se avolumando para aguardar o juízo de Deus, conforme também a própria palavra de Deus nos alerta e nos adverte. Está aqui a igreja do Senhor Jesus, o povo do Senhor, que ele diz que chamou esse povo para ser santo, que ele diz que e nomeia este povo, conforme lá na carta a Pedro que ele escreveu, dizendo, olha, vocês são nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. E tem um objetivo nisso. Foram chamados para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos esse foco, esta missão aqui nesta terra. Então nós não devemos fraquejar, nem desanimar, nem se sentir desencorajado diante de tamanha hostilidade deste mundo, diante de tamanha maldade deste mundo. Devemos sempre focar de que o nosso Senhor Jesus nos chamou para sermos parte da sua igreja e providencialmente o Senhor tem agido em favor da nossa vida. Providencialmente o Senhor tem agido constantemente, irmãos. Se nós pararmos para pensar e analisar os feitos do Senhor em nossas vidas, são inúmeros. É que nós muitas vezes, na correria da vida, no vai e vem, não percebemos. Mas o Senhor está conosco, porque Ele disse isso, Jesus disse isso. Eu estarei convosco todos os dias. Sabe até quando? Até a consumação dos séculos. Até lá. Ou seja, nós estamos com Jesus todos os dias, Ele está conosco. Por isso que o salmista ele rompe de alegria e diz, olha, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E aí ele diz assim, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me consolam. Olha que consciência da providência de Deus, no cuidado do Senhor, em todo o tempo, mesmo andando pelo vale da sombra da morte. Paulo, ameaçado de morte, uns homens cheios de ódio, querendo tirar a sua vida. Ele recebe a informação e tranquilamente, calmo,
manda seu sobrinho informar ao comandante, o comandante providencia tudo necessário para protegê-lo. Porque anteriormente, algumas noites passadas, o Senhor mesmo disse a ele: tenha coragem, Paulo, você vai pregar lá em Roma, como você pregou aqui em Jerusalém, como você testemunhou aqui a meu respeito em Jerusalém, você irá, importa que também o faças em Roma. Então vejam, irmãos, o valor que tem de um servo de Deus para ele. Paulo cumpriu a sua missão em Jerusalém e estava prestes a cumprir a sua missão também em Roma. Isso importava para o Senhor. Importa para o Senhor. Como o Senhor disse para Nicodemos, que foi à noite, um homem que era um sacerdote, um conhecedor da lei, um judeu, um dos principais dos judeus, foi ter com Jesus de noite. E chegando a ele, disse: mestre, tu vem da parte de Deus para fazer estas coisas. E Jesus olha para aquele homem e diz: importa-vos nascer de novo. Importa. É o que importa mesmo. Não é ficar perdendo tempo, debatendo, polemizando sobre religião A, B ou C. Não é para ficar se debatendo. Paulo não tinha tempo de gastar tempo com essas polêmicas dos judeus. Vocês lembram a confusão que foi no Sinédrio? Paulo disse: olha, eu sou judeu e eu sou a favor da ressurreição de Jesus. E aí houve uma confusão porque o saduceu não acreditava nisso, nem anjo, nem espírito. E os fariseus acreditavam nisso. E aí começaram eles a se debaterem entre eles mesmos. E aí foi quando o comandante tirou Paulo daquela confusão e levou lá para a fortaleza. Então vejam, o ser humano se prendem a tantas coisas deste mundo, a debater isso e aquilo, a polêmicas, quando na verdade o que importa é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores como eu e você. O que importa é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que importa é que eu um dia fui salvo por Jesus e agora estou a serviço dele. Estou na sua igreja, faço parte dela e como tal temos agora a missão de testemunhar, como Paulo testemunhou. Então vejam, importava que ele também testemunhasse em Roma. Se você foi chamado pelo Senhor e hoje é um crente em Jesus, você também tem esse dever de testemunhar. Ah, precisa ir para longe? Não, exatamente aqui, nesta cidade onde residimos, neste local aqui chamado Itabaiana, é aqui que devemos testemunhar, na nossa Jerusalém, né? A cidade local onde moramos. É aqui que devemos pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho, viver o Evangelho. E através dessa atitude nossa, dessa disposição, vendo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a providência do Senhor em nossas vidas, cumpriremos a nossa missão, até que Ele volte, até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus, que já aguardamos, desde aquele dia em que cremos nele, que adentramos a sua igreja, já gritamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, e quando as coisas vão acontecendo, e se encaixando em tudo aquilo que o Senhor Jesus já adverte na sua palavra, Ele manda que nós tenhamos o cuidado, que nos preparemos, porque os dias são maus, o mundo jaz no maligno. Ele também diz que como os dias de Sodoma e Gomorra, assim será também os dias, quando estivesse próximo a vinda do Filho do Homem. E o que tem acontecido, irmãos, em dias como hoje, é dias como Sodoma e Gomorra. Então, a distância não está muito longe do momento em que Jesus estará de volta. E quando Ele vier, o que acontecerá também já está dito na sua palavra. Ele, na despedida deste mundo, falou aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele foi preparar o lugar, e Ele disse lá, prometeu: eu vou preparar, e quando estiver pronto, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Então vejam, irmãos, que providência. Deus, Jesus, em Cristo Jesus, preparou lugar para nós. Já há um lugar preparado. Deus em Cristo Jesus, por graça e misericórdia, nos alcança. Ouvimos a pregação do Evangelho, fomos salvos por Ele, hoje fazemos parte da sua igreja, e tudo isso é o que, irmãos? Providência de Deus em nossas vidas. Se você parar e analisar quem era eu, quem era você, algum tempo atrás, aí você vai para Efésios e ele diz: vocês eram mortos em seus delitos e pecados. Era assim que éramos nós, mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, para exatamente agora, pela graça que nós fomos salvos, mediante a fé, que isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí a gente se desnuda de tudo aquilo que soberba, vaidade, de achar que pode ser alguma coisa, que nós somos coisa nenhuma. Somos o que somos pela graça de Deus. Somos o que somos porque o Senhor, por providência dEle mesmo, fez tudo o que era necessário para que você e eu hoje pudéssemos estar aqui. Ele enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você que crê, eu que creio, todos quanto ainda hão de crer, terão a vida eterna. Foi o Senhor quem disse. Ele é a fonte da vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E o Evangelho continua assim, com a sua simplicidade, falando uma verdade tão óbvia que as pessoas às vezes nem entendem. Como é que é isso? É isso mesmo. Jesus disse que quem tem o Filho tem a vida, mas também quem não tem vida. Não adianta ficar insistindo: não, mas eu sou religioso. Não, religião A, B ou C. Não, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Agora, um salvo por Jesus, naturalmente que vai seguir a religião que prega Jesus, porque Jesus é o que é o mediador. É aquele que está entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. Então, Jesus é a religião verdadeira. Se alguém tinha dúvida, Jesus é a religião verdadeira. E toda religião, ou toda denominação que prega Jesus como Senhor e Salvador, biblicamente, é a religião verdadeira. Então, não é realmente o nome da igreja em si, mas é o que se prega na igreja. É o conteúdo desta igreja, porque é uma das marcas de uma igreja verdadeira, é a fiel pregação da palavra de Deus, que tem que ser pregada, anunciada, porque é através da pregação do Evangelho que o Espírito de Deus vai agir nos corações para converter as pessoas. Foi assim comigo, foi assim com os irmãos, e será assim com todos aqueles que hão de ser salvos. Então, meus irmãos, diante disso nós percebemos como Deus tem sido providente em nossas vidas, como foi na vida de Paulo. Ele continua sendo providente hoje, porque Deus é Deus e Ele é atemporal, Ele não está preso ao tempo, Ele age como quer, Ele é soberano, Ele é Senhor de tudo e de todos. E é tão assim que Jesus disse: olha, quando o Filho vier, quando Jesus voltar, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Toda língua, até daqueles que até o momento não creem, não querem acreditar em Jesus, daquele louco lá do Salmo 14 que diz que Deus não existe, o insensato diz no seu coração que Deus não existe, até nesses, quando vir a Jesus, vai ter que dizer: eis o Senhor. Então, feliz de nós, que diremos sim essas verdades com alegria em nossos corações, ao reconhecer o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aí nós vamos louvar a Deus, engrandecer o Senhor, como fazemos constantemente em nossos cultos,
porque de fato digno é o Senhor, porque de fato Jesus é o nome maravilhoso, é o conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Esse é Jesus, enviado por Deus providencialmente, na plenitude dos tempos, nasceu Jesus, que foi prometido desde o primeiro início lá da criação, quando o homem, Adão e Eva, caem em pecado. O Senhor providencialmente já diz lá, Gênesis 3,15, vai vir o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Olha a providência de Deus. Promete que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, destruiria o diabo e suas obras. E Jesus veio. E aí, quando Jesus chega, já para iniciar o seu ministério, vai o diabo tentá-lo. E tentando Jesus, olha, sirva, faça isso, faça aquilo. Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, 40 dias, com fome, com sede, sem comer, sem beber, humanamente falando, uma coisa insustentável. E Jesus ali. E foi tentado, passou por tudo isso, mas resistiu. O Deus que se fez homem, sem nenhum pecado, sem ceder 1 milímetro sequer a tentação alguma, cumpriu a sua missão. E foi para a cruz. E morreu, e derramou seu sangue, mas ressuscitou. E hoje vive está, aonde? À direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir, para quê? Julgar vivos e mortos. Todo olho verá, toda língua confessará. E os mortos ressuscitarão na sua volta e prestarão conta. Os que morreram no Senhor para receber o vinde bendito de meu Pai. Os que morreram sem Cristo, para o receber o apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno. Só existem essas duas sentenças, só existem essas duas possibilidades. As outras coisas que os homens criaram para enganar as pessoas, vão aí continuar enganando. Purgatório, reencarnação e tantas outras coisas aí que inventaram para ver se os homens vão nessa linha. Invenções do diabo para enganar as pessoas, as heresias, os falsos profetas, os falsos, tudo isso que existe aí no mundo. Mas nada disso vai atrapalhar os planos providenciais de Deus para a sua vida e para a minha. Nada tramaram, diziam que ia matar Paulo, já estava certo, olha, fizeram um plano certinho, olha, vai dar certo. Fizeram até um anátema, não vamos nem comer nem beber quando matar esse homem. Olha que maldade, que violência no coração daqueles homens. E olha que eles pensavam o seguinte, que ninguém aguenta ficar muito tempo sem beber água, né? E aí, se eles disseram que não ia beber nem comer, enquanto não matasse, qual era a ideia? Matar rápido. Olha, vamos matar logo esse homem, vamos eliminar logo, que a gente vai aguentar? A gente já prometeu que vai ficar sem comer, sem beber. Se a gente não matar ele, a gente vai cair em descrédito. Tudo isso aqueles homens pensaram, armaram, pensaram, planejaram esse mal, mas o Senhor Deus, que é soberano e providente, estava no controle de tudo. Tramaram, mas nada deu certo. O Senhor providencia o sobrinho de Paulo, que ouve a trama, fala para o comandante providencia a proteção, o cuidado de Paulo, manda Paulo para o governador e diz, olha, vai lá vocês que estão acusando ele, vai lá. E depois a gente vamos ficar, não sei se o texto vai continuar, e eu não sei se ele vai falar alguma coisa, o Lucas, né, que é o autor de Atos, se ele vai falar alguma coisa desse voto aí que eles fizeram. Mas do jeito que é a mente humana e a falha do homem, é bem capaz deles nem não conseguiram, como nós já sabemos, eles não conseguiram cumprir esse plano, né? Do jeito que eles são, é capaz de dar um jeitinho lá para se livrar do voto que fizeram. Inventam uma história, olha, não deu certo, né? Fazer o quê? E aí escapam daquele voto que fizeram. Porque quando há ódio, quando há também mentira, né? Há também hipocrisia.
em todas essas coisas. A maldade gera tudo isso, a falsidade, né, a hipocrisia dos homens, os votos falsos que também fazem, né? Eles dizem isso motivados por ódio, por uma maldição, e aquilo certamente não prospera, como não prosperou aqui no caso do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, é importante então que a gente saia daqui desta noite entendendo bem como Deus tem sido providente em nossas vidas, como é e como foi na vida do apóstolo Paulo. Deus continua agindo providencialmente hoje em nossas vidas, nos dando tudo o que é necessário para nós nos conduzirmos. Então, se você, porventura, está passando por dificuldades, ainda neste mundo, lembrem, Jesus disse que você iria passar por elas. Então, não é uma novidade, nem é porque você está com pouca fé, nem é porque você está fraco, não. Nas provações e nas aflições são motivos para a gente se fortalecer no Senhor. Já disse o salmista Davi: foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. E já disse Jesus: tende aflição, mas tenha bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então, diante de tudo isso, creiam na providência de Deus, na sua vida, e caminhem com segurança nesta vida, não porque você é um super-homem ou uma super-mulher, mas porque vocês dependem de Deus e confiam nele em todo o tempo. E o Senhor há de abençoar a sua vida, para que vocês continuem até a sua volta, ou até o dia que você irá encontrar com ele. Por isso a importância de sermos santos e vivermos em fidelidade, em obediência àquele que nos chamou para sermos seus filhos e filhas, homens e mulheres que agora servem ao Senhor e servem com alegria. Que Deus assim nos abençoe. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que nos trouxe nesta noite, entendendo assim a providência do Senhor na vida do apóstolo Paulo. Sabemos também que o Senhor tem agido providencialmente em nossas vidas. Como igreja do Senhor, povo teu aqui presente, possamos, ó Deus, caminhar a nossa vida aqui com segurança, na certeza de que não estamos aqui, ó Deus, apenas para passar o tempo, mas estamos aqui, ó Deus, também para cumprir essa missão que o Senhor nos deu, de como servos do Senhor, de como salvos pelo Senhor, sermos agora testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, ajuda-nos também a sermos gratos ao Senhor, a termos um coração alegre, feliz, por entendermos, ó Deus, que somos aqui chamados pelo Senhor para dar testemunho das virtudes do Evangelho pelo qual fomos chamados. Assim nós oramos, Senhor, e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Podem assentar, irmãos. Alguns avisos importantes.